Vamos abrir então Mateus capítulo 20, versículo 20. Nós vamos ler do 20 até o 28. O tema da mensagem de hoje é Aprendendo a servir na família. Aprendendo a servir na família. Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao versículo 28. Eu vou ler o 20, a igreja lê o 21, bem forte, não é para ler com preguiça não, não é para ler com pensamento não, é ler. Minha versão é diferente, pastor, então leia aqui no data show aqui, ó, na projeção. Vamos lá? O pedido da mãe de Tiago e João. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Podem ler. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhe disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos ler juntos do 28? Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler, palavra poderosa da parte do Senhor, palavra, Deus, confrontadora, palavra maravilhosa. E nós, ó Deus, suplicamos, fala conosco. Fala, Deus, a cada um de nós pela tua palavra. Fala ao mais profundo de cada coração. E assim que saiamos daqui, edificados, fortalecidos, ó Deus, e confrontados também pela tua palavra. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Aprendendo a servir na família. Meus irmãos, Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele o fez chamando para perto de si alguns homens, alguns discípulos. Esses discípulos foram chamados para segui-lo, mas também para estar com ele. Para segui-lo, mas também para aprender com ele. Era um chamado direto, era um chamado claro, era um chamado cheio de propósitos. Eles estavam sempre com Jesus, no mar, na praia, nas manhãs, nas tardes, nas noites, nas madrugadas, nas pescarias, nas travessias do mar, enfim, era uma caminhada direcionada, era uma comunhão intencional. Eu não sei se você já ouviu essa palavra intencional.
É até importante abrir um parêntese aqui, meus irmãos, porque quando a gente entende a nossa vida a partir de uma intencionalidade, nós começamos a viver cada coisa pensando e com um propósito que vai para além dessa vida e da nossa história aqui na Terra. Quanto da sua vida é intencional? O quanto dos seus relacionamentos são intencionais? Suas palavras, suas amizades, suas idas, suas vindas, suas compras, suas vendas. Quanto da sua vida é intencional? Ser intencional é se mover para além daquilo que apenas estamos fazendo. Dá um exemplo, pastor. Sim, eu dou um exemplo. Por exemplo, quando você vai na padaria, você vai apenas para comprar pão? Ou você vai para estabelecer uma oportunidade de encontrar o padeiro, de encontrar o atendente da padaria, do caixa, e fazer algo intencional que vai além de comprar um pão? Algo que possa gerar um valor eterno e salvação na vida daquele padeiro, na vida daquele atendente, daquela atendente e de suas famílias. Jesus sempre se movia nessa esfera de intencionalidade. Porque senão, irmãos, nós vamos viver a vida aqui no bairro, vamos comprar pão, vamos comprar alface, vamos comprar couve, vamos comprar feijão, vamos comprar arroz, e nunca as pessoas conhecerão Jesus, porque a gente só vai para comprar, a gente só vai para resolver um problema nosso, e a gente não entende que no movimento Deus coloca pessoas na nossa vida e na nossa história, para a gente ser intencional com elas, e para a gente transmitir para elas verdades eternas, para além de um pão novinho, macinho e fofinho dentro de casa. Fecha o parêntese. A questão é, Jesus estava ensinando o tempo todo. Jesus estava dando uma aula para os discípulos em cada milagre, em cada travessia, em cada sermão, em cada palavra, em cada chamada, em cada parábola. Jesus estava dando uma aula, uma lição. A questão é, será que os discípulos entendiam o que Jesus ensinava? Será que a gente entende? Será que eu entendo? Você entende? Com tantas facilidades que temos, com tantas oportunidades para ouvirmos a palavra de Deus. Você entra no YouTube, digita lá uma pregação, digita lá um texto, você vai ter dezenas, centenas de pregações. Será que nós temos aprendido a viver o reino de Deus a partir do conhecimento que temos da palavra de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, de Jesus, o Filho de Deus? Será, meus irmãos, que temos vivido em família esses frutos do reino de Deus, esses encontros maravilhosos que temos quando tomamos café em família, quando almoçamos, quando vamos ao açaí com os filhos, com o cônjuge, quando a gente faz uma viagem, quando a gente está fazendo uma limpeza na casa? Irmãos, nada disso tem sentido, porque tudo vai ficar aí. Sabe essa casa que a gente tanto limpa? Ela vai ficar aí depois que você for embora. E se todo mundo for embora com a volta de Jesus, ninguém vai limpar ela mais. Não sei se te falaram isso. Ninguém vai fazer faxina lá. E às vezes a gente vive pelas tarefas. E a gente esquece que as tarefas são oportunidades de relacionamento. Seja na comunidade, seja em casa, em família. Quando um pai pede para o filho lavar o carro, eu brinquei com o Mateus, daqui uns anos ele vai pedir o Estevão, né? A questão nem é se o menino vai lavar bem, às vezes o pai vai ter que voltar e lavar de novo. Mas é uma oportunidade que o pai tem de estar junto com o filho. De lavar o carro junto com o filho. De estar
é naquela comunhão. E isso é que ensina. E Jesus deixou o exemplo. Ele não reuniu e deu uma conferência teológica, uma semana sobre teologia da salvação. Ele não fez uma série de conferências, ele não abriu um seminário, ele não fez um movimento onde ele reuniu num estádio ou numa arena milhares e milhares de pessoas para dar mais uma aula. Abra aí a apostila, vamos ler a lição tal. É a gente que complicou tudo fazendo apostila. Com Jesus não tinha apostila, não. Tinha vida. Olha para mim, aprende comigo, anda comigo. Será que nós temos aprendido? Quando Cristo gera vida em nós, por meio do Espírito Santo, essa nova vida vai germinar, ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai frutificar. É a vida de Deus que vai gerar as coisas de Deus. Como nós ouvimos ontem aqui, coisas que a gente abandonou nesse processo, porque a nova vida fez a gente abandonar as coisas velhas, ainda que não foi de uma vez só, mas tem coisa que a gente não faz mais, porque agora a gente teme o Senhor. Agora nós temos o Espírito Santo gerando as virtudes de Cristo em nós. Meus irmãos, nós precisamos pensar nisso. A pergunta que eu quero fazer: como está a sua vida em família? Pastor, mas eu achei que o senhor ia falar de família. O senhor ia pegar o Salmo 127, que é tão bonito, o Salmo 128, que é tão maravilhoso, e outros textos que falam de família. Mas eu escolhi esse texto porque ele começa exatamente assim, ó. Chegou-se a ele, versículo 20, pode colocar aí, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor, perguntou-lhe, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Vem ao encontro de Jesus uma mãe, uma mulher, uma esposa, e ela vem com um pedido. É interessante que essa mulher, diz o texto, que ela era mulher de Zebedeu. Tem uma família representada aqui, uma mãe que chega para Jesus, que faz um pedido, e é interessante que se você for lá em Marcos 10:35, vocês puderem colocar, vai mostrar que esses 2 filhos aí de Zebedeu e dessa mãe, dessa esposa, eram Tiago e João. Tem uma família representada aqui, e não é uma família qualquer, é uma família que andava com Jesus desde o início da caminhada. É uma família que conhecia Jesus e andava com Jesus, mas é uma família que não tinha entendido nada do reino de Deus. Porque ela chega para pedir um favor para Jesus, e Jesus diz, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Próprio de mãe fazer pedido, né? Põe meu filho aí na frente, moço. Tem como você dar uma... É meu filho, tá? Ô pastor, é meu filho. Ô doutor, é meu filho, tá? Tem como o senhor atender? Ele tá sentindo uma dor aqui. Eu sei que o senhor é ginecologista, mas olha a garganta dele para mim. É meu filho. Mãe faz uns pedidos assim. Deixa meu filho sentar perto do senhor. Um na direita, outro na esquerda. Nem pode mexer com política aqui, né, irmãos? Amém. Uma direita, outra esquerda. Não sei qual dos dois aqui, hein? Mas tem uma família representada e faltou o marido. Olha, Manuel, faltou o marido. A pergunta é, onde está o Zebedeu? Alguém sabe? Está pescando. Se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e faz um pedido desse para Jesus, a pergunta é, onde está o Zebedeu nessa hora? Talvez
Se ele estivesse presente e tivesse consciência do reino de Deus, ele chamasse a atenção daqueles meninos, ele chamasse a atenção talvez até da sua mulher. Onde está com a cabeça, mulher? Que pedido é esse sem cabimento? Tiago, João, que pedido é esse sem pé nem cabeça? Vocês estão doidos? Onde é que Jesus ensinou que ele dá a vez para quem pedir primeiro? Não são 12, por que vocês 2? Onde está Zebedeu? Se você não sabe, nem eu. Foi péssimo. Mas o Zebedeu não aparece no texto. Então Jesus corrige aqueles discípulos e Jesus corrige aquela mãe. 20, versículo 22, João e Laiane. Mateus, oi? O que eu falei? É Laiane e João, é o João. Não é isso? O que eu falei? Tá sim, João Vitor está ali, ó. Você tendo um treinamento, tá aprendendo, olha que coisa bonita. Igreja é isso, a gente vai aprendendo. E a gente vai frutificando. Se a gente não aprender, a gente não frutifica. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Não sabeis o que pedis. Mas já não era para saber? Já não está andando com Jesus há tanto tempo, já não era para saber? Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam: podemos. De fato, os comentaristas colocam aqui, né? Tiago, ele foi morto, ele foi martirizado, e João, ele foi exilado na ilha Patmos. Eles sofreram sim, beberam o cálice do sofrimento. Podemos. Mas, meus irmãos, a questão que eu queria trazer hoje aqui é que eles não aprenderam. Essa família não aprendeu. Vocês não aprenderam nada. Não sabeis o que pedis. Vocês não aprenderam nada. Volta 2 capítulos aí. Capítulo 18. Pode colocar, por favor, João. Mateus 18. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino de Deus? Ou o maior no reino dos céus? 2 capítulos antes, talvez alguns dias antes. Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Jesus chamando uma criança, Mateus 18, versículo 2, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Eles tinham acabado de ter uma lição de Jesus, mas eles não aprenderam. Jesus, então, pacientemente, intencionalmente, chama os discípulos para uma conversa. Olha o início do versículo 25. Mateus 20, 25. Então Jesus, chamando-os, disse: vamos ter uma conversa aqui. Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, versículo 26. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O ensino é muito claro, irmãos. Talvez a partir de agora eles entenderam finalmente. O puxão de orelhas foi bem dado por Jesus. Quer ser grande? Então aprenda a servir. Quer ser o primeiro? Então aprenda a servir.
O evangelho é o chamado para o serviço, e Jesus apresenta como sendo o primeiro a servir, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: você é bom para servir? Ou você prefere ser servido? É claro que se a gente for tratar de preferências, a gente vai preferir ser servido. Mas se a gente for tratar de reino de Deus, de evangelho, o chamado é para a gente servir, e não para a gente ser servido. É a criança, é aquele infante, aquele que não tem ainda maturidade, que só senta na mesa para comer. A gente senta na mesa para servir. É a criança que fica pedindo: me dá mais um, pai. Quando eu acabar, eu posso comer mais um? Eu lembro quando a Giovana era pequenininha. Nó, Gigi, olha o papai contando do bebezão. A comida era muito gostosa, ela punha um prato e dava a primeira colherada. Não, pai, que delícia. Quando eu acabar, eu vou poder repetir? Sim, Giovana, pode. Você vai poder repetir. É a criança que tem essa coisa do instinto. Deixa eu matar minha fome. O adulto não. A preocupação do adulto que já tem consciência é: será que todo mundo comeu? Será que tem prato para todo mundo? Tem talher para todo mundo? O adulto que já entendeu o reino de Deus, ele vai agora compreender essa dinâmica do reino em que o último é o primeiro. A ordem do evangelho não é eu buscar ser servido, mas eu me apresentar para servir com o coração disposto. A palavra servir aqui é a palavra diakoneo, que é a palavra que vem da palavra diácono, né? E vai muito além do termo servir. Quando você vai expandir no grego, a gente tem estudado aqui com os novos membros, a gente tem falado muito dos originais. E a palavra diaconel expandida nos significados possíveis do grego é ministrar a outros, servir à mesa, oferecer comida, oferecer alimento, suprir alguma necessidade, prover, cuidar. Olha só, irmãos. Quando a gente se dispõe a servir, nós estaremos colocando o prato, ainda que você esteja com fome, você vai colocar o prato na mão do seu irmão, na mão do seu filho, na mão do seu cônjuge. E você vai certificar se todo mundo já está comendo. E não importa se vai sobrar comida ou não. A alegria de estar junto como família. A alegria de brigar não para saber quem vai lavar a louça, mas porque um chegou na frente e lavou. Um já tomou iniciativa. Não, mãe, pode deixar que eu lavo a vasilha. Será que tem algum filho que faz isso em casa aqui? Antecipa a tarefa? Ou a gente fica esperando, né? Até a paciência da mãe e do pai chegar lá no limite. E é engraçado que quando vai visitar alguém, aí quer fazer bonito, corre lá e lava as vasilhas. E aí a mãe cruza o braço e fica olhando. Engraçado, lá em casa não lava, né? Será que a água aqui é quente? Claro que tem que lavar quando for almoçar na casa do outro, tá, filhos? Mas lave também em casa. Sirva em casa, porque se a gente não aprender a servir em família, do que adianta a gente sair servindo o mundo inteiro, se a gente negligencia a própria casa? Ah, meus irmãos, nós precisamos aprender com Jesus. Servir é obedecer. Servir é se doar. Ele, sendo Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Assumindo a forma de servo, literalmente colocando o avental, colocando a toalha do escravo para lavar os pés. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Servir é obedecer. Obedecer é glorificar a Deus.
Ah, glória a Deus, glória a Deus. Ah, eu vivo para a glória de Deus. Olha, se você é um crente desobediente, desculpa, jogar na sua cara, você não glorifica a Deus. Porque o que glorifica a Deus é a obediência. É quando a gente obedece é que a gente glorifica a Deus. É simples assim. A piedade não é fazer por onde, não é chamar atenção, não é fazer um teatro, não é aparecer. A piedade é um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Glorificar a Deus é buscar, acima de tudo, a vontade de Deus e não a nossa. O reino de Deus começa na família, porque Deus é o Deus da família. E se a gente não aprender a servir na família, a gente não vai glorificar a Deus. Não importa onde a gente for, se a gente não aprender a servir na família, a gente não vai glorificar a Deus. Jesus ensina que no reino de Deus, na família de Deus, as coisas não são iguais lá no mundo. São diferentes. Lá no mundo, a vez é de quem chega primeiro. No reino de Deus, não. Durante o dia, os trabalhadores vão chegando. E no final, todos têm o mesmo salário. Lembra dessa parábola? Porque não é por quem faz por merecer, é misericórdia de Deus. Tanto para aquele que chegou cedinho, quanto para aquele que chegou faltando 1 hora para terminar o serviço. É misericórdia de Deus, é graça de Deus. No mundo, os governadores dos povos dominam sobre todos e exercem autoridade. No reino de Deus, na família de Deus, não. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande, deverá servir. Quem quiser ser o primeiro, tem que ser servo de todos. Voltando então para o contexto da família. Esse mês é o mês da família e nós vamos, todos os domingos, vamos pensar como está a nossa família. E nesse primeiro domingo, esse é o assunto. Será que eu tenho aprendido a servir na minha família? Como está a minha caminhada familiar? Como está a convivência em família? Será que temos aprendido a servir com amor os nossos familiares? Será que temos aprendido a amar e a servir com dedicação? Será que nós entendemos já aquilo que é o reino de Deus, que não começa longe de nós, que começa dentro de nós? E quando a gente toma uma atitude fora, é porque o coração já está humilde, submisso a Deus. Não é servir quando você quiser, mas é em todo tempo, na força de Deus. O apóstolo Pedro fala isso, aquele que serve, sirva na força que vem do Senhor, no poder de Deus. Meus irmãos, Jesus veio para servir e nós precisamos aprender a viver essa verdade em nossas famílias. Porque Jesus, ele veio não para nos mostrar como a gente vai ser Deus. Tem igreja que ensina isso, né? Venha porque o culto vai ser o culto do poder. E tem um tanto de gente atrás de poder. E não é essa a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é exatamente a consciência daquilo que é a vontade de Deus. Não é o poder de Deus, é ser filho de Deus. E o que foi o exemplo de Jesus? Ele veio não mostrando os seus poderes, ensinando os discípulos a fazer milagre. Quando Pedro arriscou andar em cima da água, ele até deu uns passos. Mas de repente ele começou a afundar. A questão não é o poder para fazer coisas extraordinárias. A questão é entender o reino de Deus e ser simples como criança. E ser gente. E sentir dor e falar, está doendo. E não esconder e ter um caráter aberto. E a sua família conhecer você como você realmente é. Não como você pinta. E a igreja também, e seus amigos também. Nós precisamos aprender a servir. Jesus, ele veio para servir, ele se tornou gente como nós.
Jesus, ele se revestiu de ossos, de pele, ele se revestiu de cabelo. Jesus tinha sangue correndo nas suas veias, ele virou gente. Jesus teve fome, Jesus teve frio, Jesus teve sono, Jesus cochilou no barco, Jesus precisou dormir. Por que Deus não podia dotar Jesus, Hernani, de uma capacidade para ele suportar essas coisinhas, essas intercorrências aí da humanidade? Por que Jesus teve que passar por cada um desses processos? É para se tornar exatamente como eu e você, para que nós pudéssemos aprender e nos tornarmos exatamente como Ele. A coisa que o servo de Deus mais pode ansiar não é poder, e sim obediência. É nisso que está a autoridade de um servo de Deus. Não é quanto poder ele tem, é quanto a obediência e consciência de quem ele é e da missão que Deus deu a ele. Nossa obediência deve crescer a cada dia mais. Porque quem busca poder, busca dominar sobre o outro, busca uma posição de dominação, mas quem busca servir, busca a obediência. Deus nos chama à obediência, Deus nos chama para servir, primeiro em família. Tem uma frase atribuída ao grande filósofo Aristóteles que diz: aquele que nunca aprendeu a obedecer não pode ser um bom comandante. Quando eu preparava essa mensagem, sem querer fazer juízo de valor do Zebedeu, né? Cadê o Zebedeu? Eu fiquei pensando, quantos pais, quantos maridos estão no comando da sua família, mas não aprenderam a obedecer. Estão mandando e dominando, mas não aprenderam a submeter-se à autoridade maior que é de Jesus. Mães e pais que estão em posição de autoridade, de comando, mas não aprenderam a obedecer. Ah, meus irmãos, nós precisamos pensar nisso. Se a gente não aprender a servir com Jesus, nós não vamos ver a transformação na nossa vida. Porque quando a gente serve, a gente também é moldado. É nisso que a gente vai sendo lapidado. Quando você olha aquela pia de vasilha para lavar, 300 panelas, 400 pratos, 200 talheres. Pastor, mas era uma festa de casamento? Não tinha um buffet para lavar esse trem, não? E você começa a lavar aquilo ali, sabe? De repente, aquela pia vai sendo transformada. Há uma transformação ali. Isso é pedagogia. Isso é ensino de Jesus. O Espírito Santo também vai lavando a gente. De repente, você começa a ver tudo que estava encebado, engordurado, nojento, começa a ficar limpo. Começa a ficar vistoso, e cada vasilha vai para o seu lugar no armário, e você fala, olha, aconteceu algo maravilhoso aqui nessa pia, uma transformação que o Evangelho produziu em um crente de verdade, um Cristo que estava ali. Irmãos, nós precisamos ser Cristo em casa, amar, cuidar, respeitar, estar presente, viver a vida do lar, viver em família, entender que esse é o chamado. Às vezes, meus irmãos, nós amamos servir os de fora e não queremos servir dentro de casa. Que falha tão grotesca que a gente comete, meus irmãos. Queremos servir o mundo inteiro e queremos tudo na mão em casa. Temos toda a paciência e boa vontade para fazer lá fora tudo o que o povo pedir. Mas em casa, nem um copo ou um prato queremos lavar. Ontem eu pude, mais uma vez, celebrar um casamento, como eu disse. E a gente sempre pensa nisso, né? O que dará essa nova família, né? Como será a caminhada desses pombinhos? O jovem chorou igual criança. É bonito, irmãos. Casamento é um trem bonito, viu? Ô, Hernani, é bonito o negócio. No meu tinha até uns pombinhos. Depois eu vou contar a história dos pombinhos, que foi culpa da Renata. O moço falou, põe uns pombinhos. Aí pôs o pombinho de um lado e do outro. E a gente estava lá, feliz da vida.
falou assim, põe o pombinho agora junto, que já deu a bênção das alianças. Eu fui e pus o pombinho junto. E o pombinho ferveu nasada no outro, e dando esporada, e batendo. Eu falei, Jesus, esses pombinhos são profetas? E depois o moço falou o seguinte, que eles não estavam brigando, não. Aí eu entendi. Eles estavam se amando, mas era um amor intenso. A gaiola quase caiu. E aí ele falou, não, eu nem era pastor da época, né? Seu Gessé, não, sou desculpa, dona Renata. É porque eu tinha que ter colocado eles juntos mais essa semana, e eu esqueci. E eles estavam muito afoitinhos para acasalar. Eu falei, sei, conta outra. Casamento é muito bonito, é uma coisa tão maravilhosa. Mas aqueles dois ali não sabem o que vai acontecer daí 1 ano, daí 2. As lutas que virão, os problemas que virão, o sofrimento que virão, o assunto família é um assunto da Bíblia, porque tudo começou na família, e Adão teve que aprender a servir a Eva, e Eva aprender a servir o seu esposo Adão, e assim foi, de geração em geração. Deus estabeleceu na terra famílias, para que através das famílias ele fosse conhecido, temido, honrado e glorificado, como o marido glorifica a Deus, quando ele ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, como a esposa glorifica a Deus, quando ela é auxiliadora idônea, submissa, fiel ao seu marido, como os filhos vão glorificar a Deus, quando eles honram os pais com obediência e amor. Muitas vezes, as famílias entram em crise, porque cada um quer ser servido, e ninguém quer servir. É isso que eu quero falar hoje aqui. Sabe os problemas que tem nas nossas casas? Experimenta a partir de hoje, cada um tomar a iniciativa de servir. Sabe as tarefas que você faz? Faz a sua, e surpreende o seu irmão, a sua irmã, faz a dela também. Sua tarefa é lavar as louças, então lava as louças. A da sua irmã é lavar o banheiro, sobe lá e lava o banheiro. Quando ela for lavar, alguém lavou o banheiro para mim. Foi eu, minha irmã, eu te amo. Imagina, irmãos, que ambiente de graça e de amor. Pastor, que mundo que o senhor vive? Desce daí, pastor. Irmãos, eu creio que Cristo faz isso. Se eu não cresce, eu não pregava aqui. E Deus pode surpreender você, mamãe, papai, essa semana, de ver os filhos fazendo isso. Deus pode surpreender você, esposa, e seu marido surpreender você. Quando você descer para fazer o café para ele, o café já está pronto. A mesa já está ali. O lanchinho já está esperando ele. E você adiantou o almoço, você já cozinhou o feijão. Imagina, que surpresa boa, olha... Que surpresa maravilhosa. Eu tenho um marido que cuida de mim de verdade. Ele se preocupa comigo. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a cuidar uns dos outros. Quando eu li sobre a história de um pai, me marcou muito. Ele contando o testemunho dele, ele disse que estava fazendo Cooper, né, numa pista de corrida e tal. De repente, ele descuidou e estava vindo um outro rapaz de sentido contrário, e eles deram um esbarrão no outro. E aí, rapaz, desculpa, eu que peço, senhor, desculpa, tá joia. Trocaram umas palavras assim, aquela educação, aquele cuidado um com o outro, e cada um continuou o Cooper, a corrida. Naquele mesmo dia, esse pai estava em casa, mexe uma coisa, mexe para outra, e uma hora um menino chegou atrás dele, ele não viu. E quando ele virou, ele tropeçou no menino e trombou no menino, e ele começou a xingar o filho. O que você está fazendo atrás de mim, seu infeliz? Olha só, está atrapalhando aqui, mulher, leva esse menino daqui. E soltou os cachorros em cima do menino. O menino entrou chorando. E depois aquele pai foi visitado pelo Espírito Santo de Deus.
E o Espírito Santo de Deus lembrou ele. Você viu como você tratou um desconhecido lá na pista de Cooper? Você nunca viu na sua vida? Agora você viu como que você tratou o seu filho dentro de casa? E aquele pai começou a chorar e pedir perdão a Deus. E era noite, era tarde. Ele foi lá no quarto do filho e acordou ele. E chorou e abraçou ele. O menino ficou sem entender. E ele foi e falou: papai tratou você muito mal hoje, quando eu tropecei em você. Mas você não teve culpa. Papai estava nervoso e papai não fez o que é certo, não. Quero te pedir perdão. E aquele menino chorou, o pai chorou. E houve uma cura. E aquele pai nunca mais esqueceu. Não que agora ele ia trombar nos homens lá na pista e, sai pra lá, não te conheço não, seu infeliz. Vou chamar meu filho infeliz, não vou chamar o desconhecido. Não, ele continuou sendo gentil lá na rua. Mas em casa ele começou a ser também uma pessoa gentil. Uma pessoa amorosa. Uma pessoa que entendeu o chamado de Deus. Eu quero concluir falando exatamente desse chamado em família. Porque você, olha comigo em Mateus capítulo 4, versículo 18, que nós temos aí o chamado, sabe de quem? Dos filhos de Zebedeu. Quem são esses meninos aí? São os meninos de Zebedeu, conhece? Mora ali no Vila Rica. É os filhos do Zebedeu. Cadê o Zebedeu? Estou invocado com o Zebedeu. Mateus capítulo 4. Olha os filhos de Zebedeu aí. Versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Olha o versículo 21. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, aí ele aí, e João, o seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. A Dulce tem razão, ele ficou lá pescando, né, Dulce? Aí descobrimos, achamos o Zebedeu. Ele ficou no barco. Esses meninos foram chamados, foram os primeiros a ser chamados. Dos 12, os dois irmãos foram os dois segundos a ser chamados. Primeiro foi Simão, Pedro e André. Simão chamado Pedro, né, e André. E depois os meninos de Zebedeu, que foi Tiago e João. Meus irmãos, Jesus chama dois irmãos de sangue, Simão, Pedro e André, e em seguida mais dois irmãos da mesma família, Tiago e João, e disse a eles: vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A lição escondida nesse texto é como um tesouro precioso para nós. Antes de ganharmos o mundo para Deus, antes de pescarmos homens para o reino de Deus, nós precisamos aprender a trabalhar em equipe, a trabalhar em casa. Nós precisamos aprender a ser família. Nós precisamos aprender a andar unido com os nossos irmãos. Será que a gente já aprendeu isso? Nesse mês de maio, que é o mês da família, será que não é a oportunidade de você interagir mais no seu lar, com seus pais, com seus irmãos, com seu cônjuge? Será que não é hora de você começar a ter uma agenda de desfrutar junto com sua família? Mas pastor, eu não tenho dinheiro para ir para Cabo Frio, eu não tenho dinheiro para ir para Porto de Galinhas, eu não tenho dinheiro para viajar. Mas quem falou de viajar? A gente que complica. Vai no açaí ali, ó. Pastor, eu não tenho como comprar o açaí. Me procura que eu vou patrocinar seu açaí. Você não vai deixar de ir, não. Em nome de Jesus.
Se Deus quer usar o açaí para tratar um relacionamento partido na sua família, eu tenho certeza que não só eu como pastor, mas cada irmão, cada família aqui vai patrocinar o seu açaí. Amém, irmãos? Amém. E convido o pastor. Vamos ficar de pé para a gente orar. Oh Deus, nós te pedimos, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a entender que o chamado do Senhor para nós, Ele é um chamado em família, meu Deus. Ajuda, Deus, o nosso coração a ser dilatado e curado, meu Pai, para que em família nós possamos viver os melhores momentos da nossa vida, meu Pai. Que possamos cuidar uns dos outros, que possamos servir, ó Deus. Que possamos entender o Teu reino e viver o Teu reino. Ó Pai, que em nome de Jesus tenhamos, ó Deus, esse agir como Cristo, em obediência, em serviço, em amor, em cuidado. Ó Deus, pensando na honra do outro, pensando, ó Deus, em servir o outro, não em ser servido. Ó Pai, nos ajuda a viver o Teu reino em família, para que em nome de Jesus, aquilo que está, ó Deus, em ruínas, aquilo que está, ó Deus, ferido, aquilo que está, ó Deus, morto, ó Deus, venha ser ressuscitado, venha ser curado, venha ser restaurado pelo Senhor em nossa família. Pai, que o Senhor envie uma unção de alegria, ó Deus, uma unção de, ó Pai, compaixão, de amor sincero, e que isso nos mova, ó Deus, a glorificar o Senhor, servindo de coração, amando de verdade e cuidando uns dos outros, para que possamos ser provados e aprovados pelo Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, eu ainda quero pedir a Ti, ó Deus, como nosso irmão Arthur, que aqui está, sua mãe está, ó Deus, num CTI, naquele hospital. Talvez ele está ouvindo essa palavra e pensou, eu não posso colocar em prática com minha mãe, porque ela não está pertinho de mim. Quantos, ó Deus, que talvez como Arthur, sente esse aperto no coração. Mas o que o Senhor nos dê oportunidade de honrar a todos que o Senhor colocar em nossa vida. Que nós tenhamos gratidão sincera e possamos, ó Deus, abençoar, investir, amar, estar presente, dedicar o melhor do nosso tempo para aquelas pessoas que estão perto de nós hoje. Amanhã elas poderão não estar mais. Nos ajuda a aproveitarmos as oportunidades. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.